Bom dia! Vamos continuar a nossa leitura do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. A gente começa agora o episódio 9. Eu quero deixar registrado que ontem, depois da série de leituras, eu tive aula de violão e tudo que a gente falou aqui no livro, essa questão, né, essa diferença entre o ego e o ser, o que é um, o que é outro, e veio uma reflexão muito importante na minha aula de violão sobre isso. Ou seja, de fato, a leitura desse livro está me ajudando muito, está sendo muito boa para mim. Quando a gente faz qualquer ato de serviço, acaba ajudando muito mais a gente do que qualquer outra pessoa. Experimentem fazer atos de serviço desinteressados, assim, né? Sem nem saber o que vai acontecer. Às vezes não. 100% das vezes volta para você, multiplicado. Vamos lá, a página é 52, para quem quiser acompanhar junto. O esquecimento do ser. O ego, eu falei 52 ou 58? É 52, tá? O ego é invariavelmente a identificação com a forma. Está sempre nos procurando e, portanto, nos perdendo em algum tipo de forma. As formas não são apenas objetos materiais e corpos físicos. Mais essenciais do que essas formas externas são as formas de pensamento. Na verdade, é muito mais sobre isso aqui. São as formas de pensamento que surgem de modo contínuo no campo da consciência. Porque ele fala muito que o ego, ele quer sempre mais, né? E isso vale muito para as coisas materiais, mas na verdade, ele se identifica com as coisas materiais como sendo meu, eu, como sendo parte da gente. Mas é muito mais, esse livro ele aborda muito mais essas formas de pensamento, a identificação com os pensamentos. Alguém fala alguma coisa, eu me sinto menor. Alguém fala alguma coisa, eu me sinto maior. Essa identificação com o que está aqui, nesse campo do que a gente pensa que a gente é. E na verdade a gente é outra coisa, independentemente do que digam, do que... Vamos continuar. Mais essenciais do que essas formas externas são as formas de pensamento que surgem de modo contínuo no campo da consciência. Elas são formações energéticas, mais sutis e menos densas do que a matéria física, porém são formas de qualquer maneira. Aquilo que costumamos reconhecer de modo consciente, como uma voz na nossa cabeça que nunca para de falar, isso é o fluxo de pensamento incessante e compulsivo. Você conhece essa voz na sua cabeça? Fluxo de pensamentos incessante e compulsivo. Isso é o ego. Essa voz que fica o tempo inteiro te falando. Intuição, ela vem de outro lugar, você consegue identificar a diferença. A intuição, ela vem do coração para mim. Ela vem de um outro espaço de consciência. O ego, os pensamentos, eles vêm completamente da mente, esse que está associado ao ego. Quando os pensamentos absorvem toda a nossa atenção, isso é, sempre que estamos tão identificados com essa voz e as emoções que as acompanham, que nos perdemos de nós mesmos em cada pensamento e em cada emoção, é porque nos encontramos inteiramente identificados com a forma e, portanto, nas garras do ego. Quantas vezes acontece? A gente está tranquilo em alguma situação, acontece alguma coisa, a gente sente uma emoção forte, pode ser raiva, pode ser o que for. Acabou, você se perdeu ali do momento presente. Você entrou na identificação com aquela emoção que você está sentindo. Isso, ele está dizendo que você está nas garras do ego quando isso acontece. Você, eu digo nós, a gente. O ego é um conglomerado de formas de pensamento recorrentes e de padrões emocionais e mentais condicionados que estão investidos de uma percepção do eu. Ele se estabelece quando o sentido de existir do eu sou, que é uma consciência sem forma, mistura-se com a forma. Esse é o significado da identificação. Esse é o esquecimento do ser, o erro fundamental, a ilusão de separação absoluta que converte a realidade num pesadelo. Vamos continuar. O erro de Descartes ao insight de Sartre. O filósofo do século XVII, René Descartes, considerado o fundador da filosofia moderna, deu expressão a esse erro fundamental com sua máxima, que considerou a verdade básica: penso, logo existo. Essa foi a resposta que ele encontrou para a pergunta, entre aspas,
há alguma coisa que eu possa saber com certeza absoluta? E a resposta não, ele continua. Descartes compreendeu que o fato de estar sempre pensando estava além da dúvida. Assim, igualou o pensamento ao ser, isso é, a identidade, o eu sou, ao pensamento. Ele percebeu que ele estava sempre pensando. Então, se ele estava sempre pensando, ele igualou a identidade, o eu sou, ao pensamento. Por isso, penso, logo existo. Em vez da verdade suprema, ele havia detectado a origem do ego, mas ele não sabia disso. Deveria ser penso, logo estou conectado ao ego. Estou nas garras do ego. Passaram-se quase 300 anos antes que outro renomado filósofo francês visse algo naquela afirmação que Descartes, assim como todo mundo, não havia percebido. Seu nome era Jean-Paul Sartre. Ele refletiu muito sobre a afirmação de Descartes, penso, logo existo, e de repente compreendeu algo. Em suas palavras, entre aspas, a consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. A consciência que afirma eu sou não é a consciência que pensa. É aquilo que eu falei da intuição e dos pensamentos compulsivos. Se você percebe, são caminhos diferentes, vêm de lugares diferentes. O que ele quis dizer com isso? Quando estamos conscientes de que estamos pensando, essa consciência não faz parte do pensamento. É uma dimensão diferente da consciência. E é essa consciência que diz eu sou. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Tem os pensamentos e tem uma consciência que está consciente desses pensamentos. Tem os pensamentos compulsivos e tem uma consciência que está observando esses pensamentos compulsivos acontecerem. São dimensões diferentes da consciência. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Caso a gente não tivesse nada além desses pensamentos, né? Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito. Isso aqui, porque eu fiz um comentário, eu não sei se ficou claro. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Se não houvesse nada além do pensamento em nós, nem sequer saberíamos que pensamos. Seríamos como alguém que está sonhando e não sabe que está fazendo isso. Estaríamos identificados com cada pensamento, assim como aquele que sonha está vinculado a cada imagem no sonho. Muitas pessoas vivem desse jeito, como se andassem nas nuvens, presas a antigos modelos mentais anormais que recriam continuamente a mesma realidade de pesadelo. Quando sabemos que estamos sonhando, é porque estamos despertos no sonho. Outra dimensão da consciência se estabeleceu. A implicação da percepção de Sartre é profunda, mas ele próprio ainda estava identificado demais com o pensamento para reconhecer o pleno significado do que descobrira, uma nova dimensão emergente da consciência. Um golinho de café. Próximo tópico. A paz que excede toda a inteligência. Existem muitos relatos de pessoas que vivenciaram essa nova dimensão emergente da consciência como resultado de uma perda trágica em determinado momento da vida. Há quem tenha perdido todos os bens, os filhos ou o cônjuge, a posição social, a reputação ou as capacidades físicas. Em certos casos, em decorrência de desastre ou guerra, tudo isso se foi ao mesmo tempo e esses indivíduos se viram com nada. Podemos chamar um quadro como esse de situação limite. Não importa com que elementos essas pessoas estavam identificadas, o que lhes dava a percepção do ser. Isso tudo se acabou. Então, de repente e inexplicavelmente, a angústia e o medo intenso que elas sentiam desapareceram, dando lugar à sensação sagrada da presença, uma paz e uma serenidade profundas e uma completa libertação do medo. É muito doido, né? Chegar no ponto da gente perder tudo para daí a gente sentir uma paz e uma serenidade profundas e uma completa libertação do medo. É quase como se eu não tenho mais nada a perder, então eu não preciso ter medo de perder mais nada. E aí eu sinto a libertação do medo.
Esse fenômeno deve ter sido familiar a São Paulo, que usou a expressão "a paz de Deus que excede toda a inteligência". Na verdade, é uma paz que não faz parecer sentido, que não parece fazer sentido. E quem já passou por essa experiência se pergunta: diante disso, como é possível que eu sinta tanta paz? Depois que compreendemos o que é o ego e como ele funciona, a resposta é simples. Quando as formas com as quais nos identificamos, que nos dão a percepção do eu, desmoronam ou são removidas, o ego entra em colapso, uma vez que ele é a identificação com a forma. Se eu não tenho mais nada com que me identificar, o ego entra em colapso. Eu não, né? O ego. No momento em que não há mais nada com que possamos nos identificar, quem somos nós? Assim que as formas ao nosso redor morrem, ou quando a morte se aproxima, nossa percepção da existência, do eu sou, fica livre das ligações com a forma. O espírito é liberado da sua prisão na matéria. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como sem forma. A nossa identidade essencial não tem forma, não tem identificação com nada além de nós mesmos. Passamos a compreender nossa identidade essencial como informe, como uma presença onipresente do ser antes de todas as formas, antes de todas as identificações. Entendemos nossa verdadeira identidade como a consciência propriamente dita, em vez de algo ao qual a consciência se vinculara anteriormente. Essa é a paz de Deus. A verdade suprema de quem nós somos não é eu sou isso ou eu sou aquilo, mas eu sou. Nem todo mundo que vivencia uma grande perda passa por esse despertar, isso é, pelo processo de se desassociar da forma. Algumas pessoas criam de imediato uma forte imagem mental ou uma forma de pensamento em que se veem como vítimas das circunstâncias, de alguém, de um destino injusto ou de Deus. Assim, vinculam-se com a intensidade a essa forma, vinculam-se com intensidade a essa forma de pensamento e as emoções que ela origina, como raiva, ressentimento e autopiedade. Vamos detectar esses aviões aqui. Raiva, ressentimento e autopiedade, que assumem de modo instantâneo o lugar de todas as outras identificações que entraram em colapso por causa da perda. Em outras palavras, o ego logo encontra uma nova forma. E o fato de que ela seja algo profundamente infeliz não o preocupa muito, desde que ele tenha uma nova identidade, boa ou má. Na verdade, esse novo ego será mais retraído, mais rígido e impenetrável do que o antigo. Aqui, o que eu entendo que ele está querendo dizer é o seguinte: é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Que a pessoa se sente vítima e tal, porque é muito delicado dizer isso, porque muitas situações são terríveis e as pessoas realmente são vítimas dessas situações. Muitas, não precisa citar aqui, mas a gente sabe. Então eu acho que não tem uma coisa tipo assim, não, eu não posso sofrer, eu não posso me sentir vítima. A gente precisa reconhecer quando a gente sofre alguma coisa, quando alguém nos fez algo, quando a gente é de fato vítima de uma situação. Mas o que ele está querendo dizer aqui é da gente não se agarrar a isso como uma nova identidade. Isso me aconteceu, eu sou vítima disso, isso se torna minha nova identidade. O meu ego que perdeu tudo, agora ele se identifica com isso, que é a única coisa que me restou. Eu ser vítima desse acontecimento. Então, é muito delicado, né? A gente falar sobre isso, mas é a questão de reconhecer o que aconteceu, retomar e fazer o que for possível, tentar ampliar essa consciência para ver para onde eu posso ir agora, para eu não correr o risco de passar o resto da vida identificado com essa condição de vítima do que me aconteceu, né? Eu sou maior do que isso, não é justo comigo mesma que eu seja vítima dessa circunstância que me aconteceu nesse momento e tal, o que quer que seja. Quando a perda trágica ocorre, nós ou resistimos a ela ou nos resignamos. Há pessoas que se tornam amargas ou muito ressentidas.
enquanto outras se mostram mais solidárias, sábias e afetuosas. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. A gente reconhece se tem culpado, se não tem, é preciso reconhecer, mas a aceitação interior do que aconteceu. Eu não vou ficar brigando com isso para sempre, porque eu mereço ir para um novo caminho, eu mereço começar algo novo, eu mereço ser feliz, né? É para isso que a gente está aqui, a gente vai superando passo a passo com muito respeito por nós mesmos, tudo que a gente vivencia para poder ir seguindo. E ele está dizendo uma coisa muito interessante, que o ego, ele não faz distinção de se a coisa é boa ou se é ruim. O ego ele não se vincula só com coisas boas. O ego pode se vincular com uma emoção negativa. Tem autores que dizem que a gente tem vício em emoções negativas. Ele mesmo, é nesse livro que ele fala isso, daqui a pouco mais pra frente. A gente tem vício em emoções negativas. Então, é preciso tomar muito cuidado, ficar muito atento e consciente de com o que o nosso ego está se identificando. Pode ser a coisa que a gente nunca imaginava, mas ele de repente se identifica com aquilo quando a gente vê a gente está vivendo sob aquele comando. A resignação significa a aceitação interior do que aconteceu. Ficamos abertos à vida. A resistência é uma contração interior, um endurecimento da concha do ego. Permanecemos fechados. Seja qual for a ação que adotemos, ou resignação ou resistência, seja qual for a ação que adotemos, num estado de resistência interior, que podemos também chamar de negativismo, ela criará mais resistência externa e o universo não estará do nosso lado. A vida não nos beneficiará. Se as persianas estiverem fechadas, o sol não conseguirá entrar. Quando nos submetemos internamente, ou seja, no momento em que nos entregamos, uma nova dimensão da consciência se abre. Caso uma ação seja possível ou necessária, essa atitude será alinhada com o todo e apoiada pela inteligência criativa, a consciência incondicional com a qual nos identificamos num estado de receptividade interior. As circunstâncias e as pessoas, então, se tornam favoráveis, cooperativas. Coincidências acontecem. Se nenhuma ação for possível, repousaremos na paz e no silêncio interior que acompanham a resignação. Descansaremos em Deus. Com isso a gente fecha o capítulo 2. É muito curioso porque ele vai falando, né, de maneiras assim, vai trazendo essas palavras que às vezes elas não chegam tão fácil na gente, mas eu diria isso com uma coisa que eu sempre repito, que é quando a gente tem atitudes corajosas, o universo recompensa. Quando a gente suporta o coração aberto, parece que a vida, essa inteligência divina, criativa, vai amparando a gente. Os nossos anjos da guarda, protetores, cada um chama do nome que quiser, né? Que entende. Mas é muito sobre suportar o coração aberto, independente do que acontece. Muita gente passa por situações muito duras, muito difíceis mesmo, viver um grande desafio. Mas se ainda assim a gente consegue suportar o nosso coração aberto, a vida vai dando presentes, vai abrindo os nossos caminhos. E isso é nítido. Isso é nítido. Isso é uma questão de experimentar. É uma questão de mudar pequenos pontos de vista para a vida, assim, para situações de mais abertura, de trazer mais esse coração aberto, que a gente confirma isso. Vocês me contam. Bom dia, até amanhã.